A chuva torrencial castigava a cidade naquela tarde de quinta-feira, quando um vulto encurvado surgiu na entrada da concessionária mais prestigiada do centro empresarial. Carlos Eduardo, um homem de aparência desgastada, com seus 53 anos marcados no rosto pela vida nas ruas, carregava apenas uma mochila surrada e roupas encharcadas que grudavam em seu corpo magro. Os seguranças da entrada principal observaram com desconfiança quando ele se aproximou das portas automáticas de vidro, mas algo em seu olhar determinado os fez hesitar antes de impedir sua entrada. O salão principal da concessionária brilhava sob a iluminação de LED, exibindo modelos de última geração que custavam mais do que muitas casas, enquanto Carlos caminhava, deixando pegadas molhadas no piso de mármore polido, atraindo olhares de reprovação dos vendedores engravatados e clientes endinheirados que circulavam pelo ambiente. O gerente de vendas, Fernando Cavalcanti, um homem de 38 anos, sempre impecável em seus ternos italianos, foi o primeiro a se aproximar, não para atender, mas para escoltar educadamente o intruso para fora do estabelecimento. Antes que pudesse abrir a boca para proferir as palavras ensaiadas de sempre, Carlos apontou para um sedã executivo preto que estava sendo examinado por 3 técnicos especialistas no centro do salão, cercado por equipamentos de diagnóstico computadorizados de última geração. Esse carro aí está com problema no módulo de controle da transmissão adaptativa. Não é defeito mecânico como estão procurando, disse Carlos com uma voz rouca, mas firme, fazendo Fernando parar no meio do caminho, surpreso não apenas pela observação técnica precisa, mas pela segurança com que foi proferida por alguém que aparentemente não deveria estar ali. A tensão no ambiente era palpável quando Beatriz Monteiro, a proprietária do veículo e CEO de uma multinacional farmacêutica, levantou os olhos de seu smartphone último modelo para observar a cena inusitada. Mulher de 45 anos, acostumada a tomar decisões rápidas e assertivas, ela havia trazido seu carro pela 3ª vez em 2 semanas para resolver um problema intermitente que nenhum dos especialistas conseguia diagnosticar corretamente. Os técnicos haviam desmontado e remontado praticamente todo o sistema de transmissão, trocado peças que custavam pequenas fortunas, realizado incontáveis testes computadorizados, mas o problema persistia teimosamente, aparecendo e desaparecendo como um fantasma mecânico que desafiava toda a lógica e experiência acumulada da equipe. Carlos permaneceu imóvel enquanto Fernando tentava processar a situação, dividido entre seguir o protocolo de segurança e a curiosidade despertada pela observação técnica surpreendentemente específica. Os técnicos, por sua vez, pararam o que estavam fazendo e trocaram olhares constrangidos, pois haviam acabado de garantir à cliente que o problema estava na caixa de câmbio e que precisariam substituí-la completamente, um procedimento que custaria mais de R$20 mil e deixaria o carro parado por pelo menos uma semana na oficina. A água que escorria das roupas de Carlos formava uma pequena poça ao seu redor, mas ele parecia alheio ao desconforto, mantendo o olhar fixo no veículo como se pudesse enxergar através do metal e identificar cada componente eletrônico escondido sob a carroceria impecável. Beatriz, conhecida no mundo corporativo por sua capacidade de identificar oportunidades onde outros viam apenas problemas, levantou-se da poltrona de couro onde aguardava e caminhou decidida em direção ao grupo. "O senhor disse módulo de controle da transmissão adaptativa?" perguntou diretamente a Carlos, ignorando os protestos silenciosos de Fernando e o desconforto visível dos técnicos. Carlos assentiu com a cabeça e explicou que o problema não estava no hardware, mas em uma falha de comunicação entre o módulo principal e os sensores de velocidade das rodas.
causada provavelmente por uma atualização de software mal executada que criava conflitos intermitentes no sistema. A explicação técnica fluía com naturalidade de seus lábios rachados pelo frio, usando termos que muitos dos vendedores presentes sequer compreendiam completamente. O chefe da oficina, Ricardo Mendonça, um veterano de 27 anos de experiência em mecânica automotiva de alta performance, aproximou-se do grupo com uma mistura de ceticismo e curiosidade profissional. Ele havia supervisionado pessoalmente todos os diagnósticos realizados no veículo e tinha certeza absoluta de que o problema era mecânico, não eletrônico. Com todo respeito, começou Ricardo, dirigindo-se mais a Beatriz do que a Carlos. Nossos equipamentos de diagnóstico são os mais avançados do mercado e não detectaram nenhuma falha eletrônica no sistema. Carlos virou-se para ele com um meio sorriso melancólico e respondeu que os scanners convencionais não conseguiriam detectar o problema, porque ele ocorria apenas durante transições específicas de marcha sob determinadas condições de carga e temperatura, uma combinação tão particular que escapava dos parâmetros padrão de teste. A discussão técnica que se seguiu atraiu a atenção de outros funcionários e clientes presentes no salão. Carlos explicava com riqueza de detalhes como a incompatibilidade entre versões de firmware poderia criar loops de feedback que confundiam o sistema de controle adaptativo, fazendo-o interpretar incorretamente os sinais dos sensores e comandar trocas de marcha erráticas. Ele mencionou números de versão específicos, códigos de erro que só apareceriam em modo de diagnóstico avançado, e até mesmo sugeriu uma sequência particular de comandos que poderia forçar o sistema a revelar o problema oculto. Ricardo ouvia cada vez mais impressionado, reconhecendo que aquele homem de aparência humilde possuía um conhecimento técnico que ia muito além do comum, algo que só poderia ter sido adquirido através de anos de experiência prática com sistemas automotivos de ponta. Beatriz, sempre pragmática, tomou uma decisão que surpreendeu a todos os presentes. Dê a ele acesso ao carro e aos equipamentos, ordenou, ignorando os protestos velados de Fernando sobre questões de segurança e responsabilidade. Se ele conseguir identificar e resolver o problema que vocês não conseguiram em 3 semanas, pagarei o valor total do serviço diretamente a ele. A proposta causou um burburinho no salão, mas Carlos balançou a cabeça negativamente. Não quero dinheiro, disse com simplicidade. Só quero ajudar e talvez um lugar seco para passar a noite e algo quente para comer. A vulnerabilidade em sua voz contrastava drasticamente com a confiança técnica que havia demonstrado momentos antes, lembrando a todos que, apesar de seu conhecimento impressionante, ele ainda era um ser humano em situação de extrema necessidade. Os técnicos da oficina formaram um semicírculo tenso ao redor do sedã executivo enquanto Carlos se aproximava do veículo com passos medidos e seguros, como se cada movimento fosse calculado com precisão milimétrica. Ele pediu emprestado um tablet de diagnóstico a um dos mecânicos mais jovens, que entregou o equipamento com relutância após um aceno de aprovação de Ricardo. As mãos de Carlos, apesar de calejadas e com as unhas sujas, manuseavam o dispositivo com a destreza de um cirurgião, navegando pelos menus complexos do software de diagnóstico com uma familiaridade que deixava claro que aquilo não era novidade para ele. Em poucos minutos, ele havia acessado níveis de programação que muitos dos técnicos presentes nem sabiam que existiam, digitando sequências de comandos que pareciam fazer o sistema revelar camadas ocultas de informação. A tela do tablet começou a exibir gráficos e dados que fluíam como uma cachoeira digital, mostrando padrões de comportamento do sistema de transmissão que ninguém havia notado antes.
Carlos apontava para picos irregulares em determinados momentos, explicando como a latência entre o comando do módulo principal e a resposta dos atuadores criava uma janela de vulnerabilidade onde o sistema entrava em modo de proteção, causando as falhas intermitentes que tanto frustravam Beatriz. Ele conectou o tablet diretamente à porta OBD do veículo e iniciou uma sequência de testes customizada, pedindo para alguém ligar o motor enquanto ele monitorava os dados em tempo real. O ronco suave do motor V6 preencheu o ambiente, mas Carlos parecia ouvir além do som mecânico, como se pudesse decifrar uma linguagem secreta nas vibrações e frequências que emanavam do compartimento do motor. Enquanto trabalhava, fragmentos de sua história começavam a emergir naturalmente através de comentários casuais. Ele mencionou que havia trabalhado com sistemas similares em outra vida, uma expressão carregada de melancolia que não passou despercebida por Beatriz, que observava tudo com olhos atentos de quem está acostumada a ler pessoas tanto quanto balanços financeiros. Carlos falou sobre como os fabricantes europeus tinham o hábito de implementar proteções excessivas em seus sistemas eletrônicos, criando paradoxos onde a própria proteção se tornava a causa de falhas. Seus dedos dançavam sobre a tela do tablet, enquanto ele navegava por linhas de código, ocasionalmente murmurando para si mesmo em uma mistura de português e termos técnicos em inglês que soavam como uma língua própria dos iniciados na alta tecnologia automotiva. Após 40 minutos de trabalho intenso, durante os quais o salão da concessionária havia praticamente parado para observar o desenrolar dos acontecimentos, Carlos finalmente anunciou que havia encontrado a raiz do problema. Era exatamente o que ele havia suspeitado. Uma incompatibilidade entre a versão 3.7.2 do firmware do módulo de controle e a atualização 4.1.5 do sistema de gerenciamento do motor, que criava conflitos apenas quando o veículo operava em modo esportivo sob aceleração progressiva entre 2.800 e 3.200 RPM. A solução era relativamente simples, mas requeria conhecimento específico: fazer um downgrade controlado do firmware do módulo de transmissão para a versão 3.6.8, que era totalmente compatível com o sistema de gerenciamento atual, e depois aplicar um patch corretivo que ele mesmo poderia escrever ali mesmo. Ricardo, o chefe da oficina, estava visivelmente impressionado e, ao mesmo tempo, constrangido. Em todos seus anos de experiência, nunca havia visto alguém diagnosticar um problema tão complexo, com tanta precisão e em tão pouco tempo. Ele se aproximou de Carlos e, em voz baixa, perguntou onde havia aprendido tanto sobre esses sistemas específicos. Carlos pausou por um momento, seus olhos perdendo o foco, como se estivesse olhando através do tempo, antes de responder que havia sido engenheiro de desenvolvimento em uma época que agora parecia pertencer a outra pessoa. A dor em sua voz era palpável, e Ricardo teve a sensibilidade de não pressionar por mais detalhes, reconhecendo que algumas feridas são profundas demais para serem expostas casualmente. Com a permissão de Beatriz, Carlos procedeu com a correção do problema. Seus movimentos eram metódicos e precisos, cada ação executada com a confiança de quem já fez aquilo centenas de vezes antes. Ele explicava cada passo para os técnicos que observavam, transformando involuntariamente a situação em uma masterclass sobre diagnóstico avançado de sistemas automotivos. Quando finalmente executou o teste final, pedindo para um dos mecânicos dar uma volta com o carro pelo quarteirão, todos prenderam a respiração. 10 minutos depois, o veículo retornou com o mecânico exibindo um sorriso largo no rosto. "Perfeito!" exclamou ele. "Suave como seda, nenhum sinal dos trancos ou hesitações." O problema que havia atormentado a equipe técnica por semanas havia sido resolvido em menos de 2 horas, por um homem que havia entrado ali pedindo apenas abrigo da chuva. Momento de interação.
Ei, você que está acompanhando essa história incrível, já passou por uma situação onde alguém que você menos esperava te surpreendeu com um talento oculto? Conta pra gente nos comentários qual foi sua experiência mais marcante com pessoas que a sociedade muitas vezes ignora. E se você está curtindo descobrir essa jornada emocionante, tanto quanto eu estou adorando contar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Prometo que as revelações que vêm por aí vão tocar seu coração de uma forma que você não espera. Vamos juntos nessa? Beatriz aproximou-se de Carlos com uma expressão que misturava gratidão, curiosidade e algo mais profundo que ela ainda não conseguia definir. Ela insistiu em pagar pelo serviço, mas Carlos recusou novamente, dizendo que a satisfação de resolver um problema desafiador depois de tanto tempo era pagamento suficiente. Em vez disso, ele aceitou a oferta de uma refeição quente no restaurante executivo da concessionária e um vale-compras em uma loja de departamentos próxima para roupas secas. Enquanto se preparava para sair, Beatriz entregou-lhe seu cartão pessoal, dizendo que se ele precisasse de qualquer coisa mesmo, era só ligar. Carlos guardou o cartão com cuidado no bolso interno de sua jaqueta surrada, um gesto que parecia carregar mais significado do que as palavras poderiam expressar. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente entre os funcionários da concessionária. Alguns tiraram fotos discretas e vídeos que logo começariam a circular em grupos de WhatsApp e redes sociais, com legendas que variavam entre o espanto e a admiração. Um dos vendedores mais jovens, Tiago, que estava gravando stories para seu Instagram sobre os carros de luxo do showroom, capturou parte da cena e postou com a legenda: "Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer aqui." O vídeo mostraria Carlos trabalhando no tablet, cercado pelos técnicos atentos, e geraria uma onda de curiosidade que nenhum deles poderia prever naquele momento. A chuva havia parado quando Carlos finalmente deixou a concessionária, mas as ondas causadas por sua breve presença ali estavam apenas começando a se propagar. 3 dias haviam se passado desde o incidente na concessionária, quando o destino decidiu entrelaçar novamente os caminhos daqueles personagens improváveis. Era uma manhã de sábado particularmente movimentada no distrito comercial, quando Carlos caminhava pela calçada, vestindo as roupas simples mas limpas que havia comprado com o vale que Beatriz lhe dera. Seus passos eram pausados, sem destino definido, quando gritos desesperados cortaram o ar matinal como lâminas afiadas. Na esquina movimentada, um pequeno aglomerado de pessoas se formava ao redor de uma SUV prata, parada no meio da rua com o pisca-alerta ligado. Uma mulher jovem, aparentando não mais que 32 anos, segurava uma criança de aproximadamente 6 anos nos braços, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto angustiado. "Por favor, alguém. Meu filho está tendo uma crise alérgica severa e o carro morreu. O hospital fica a 15 minutos daqui." Ela implorava para a multidão de curiosos que se formava, mas que parecia paralisada pela situação. Carlos abriu caminho entre as pessoas e se aproximou da mulher, que ele reconheceu vagamente como uma das clientes que estava na concessionária naquele dia chuvoso. Marina Rodrigues, advogada especializada em direito ambiental, estava em pânico absoluto, enquanto seu filho Lucas lutava para respirar, seu pequeno rosto começando a mostrar sinais preocupantes de cianose. Sem hesitar, Carlos correu até o capô do veículo, pedindo para alguém tentar dar a partida, enquanto ele escutava. O motor girava, mas não pegava. Um som que, para ouvidos treinados, contava uma história específica. "Sistema de injeção eletrônica travado", ele diagnosticou em segundos, já abrindo o capô e mergulhando suas mãos experientes entre os componentes do motor. Alguém na multidão gritou que havia chamado uma ambulância, mas o trânsito congestionado daquela manhã tornava impossível prever quando chegaria.
As mãos de Carlos trabalhavam com velocidade impressionante, desconectando e reconectando cabos em uma sequência específica, enquanto pedia para alguém procurar uma chave de fenda no porta-luvas. Ele localizou o módulo de controle da injeção eletrônica e, com movimentos precisos que pareciam uma dança coreografada pela urgência, começou a fazer um reset manual do sistema. Marina observava dividida entre o desespero pela condição do filho e a esperança improvável depositada naquele estranho que havia surgido do nada. Outros motoristas começavam a buzinar, irritados com o bloqueio da via, mas foram rapidamente silenciados por pedestres que explicavam a gravidade da situação. Um senhor idoso ofereceu seu guarda-chuva para fazer sombra sobre a criança, enquanto uma jovem estudante de medicina que passava pelo local começou a monitorar os sinais vitais do menino. "Tenta agora!" gritou Carlos de sob o capô, e Marina passou a criança para a estudante enquanto corria para o banco do motorista. O motor tossiu 1, 2 vezes antes de finalmente pegar com um ronco poderoso que soou como música celestial para os ouvidos desesperados da mãe. Carlos bateu o capô e gritou: "Vai, não desliga o motor por nada." Marina mal teve tempo de agradecer, apenas gritou: "Deus te abençoe", enquanto acelerava em direção ao hospital, com várias pessoas da multidão aplaudindo espontaneamente. Carlos permaneceu parado no meio da rua, observando o veículo desaparecer na distância. Suas mãos tremendo levemente, não pelo esforço, mas pela adrenalina e memórias que a situação havia despertado. Entre os observadores estava Roberto Almeida, um influenciador digital de 35 anos, especializado em conteúdo sobre mobilidade urbana e tecnologia. Ele havia filmado toda a cena em seu smartphone, inicialmente pensando em capturar apenas mais um exemplo do caos do trânsito urbano para seu canal. Mas o que sua câmera registrou foi algo muito mais profundo, um ato de heroísmo silencioso, competência técnica extraordinária e, acima de tudo, humanidade em sua forma mais pura. Roberto se aproximou de Carlos, que já começava a se afastar discretamente, tentando evitar a atenção que o feito havia atraído. "Ei, moço, espera!" chamou Roberto, alcançando-o na calçada. "O que você fez foi incrível. Posso pelo menos saber seu nome?" Carlos hesitou, claramente desconfortável com a atenção, mas algo na sinceridade do rapaz o fez responder: "Carlos, só Carlos." Roberto insistiu em comprar um café para Carlos em uma padaria próxima, argumentando que era o mínimo que podia fazer por alguém que havia acabado de salvar uma vida. Enquanto se sentavam em uma mesa no canto do estabelecimento, Roberto não conseguia conter sua curiosidade profissional. Entre goles de café, Carlos deixou escapar fragmentos de conhecimento que revelavam uma formação técnica muito além do comum. Ele falou sobre como os sistemas de injeção eletrônica modernos tinham protocolos de segurança que às vezes travavam por falhas mínimas de comunicação, sobre como o calor excessivo podia causar expansão em conectores específicos, criando falsos contatos, sobre a importância de entender a linguagem dos motores além dos manuais técnicos. Roberto ouvia fascinado, reconhecendo que estava diante de alguém verdadeiramente especial. O vídeo que Roberto havia gravado foi postado em suas redes naquela mesma tarde com o título "O Herói Invisível do Centro, Você Precisa Ver Isso". Em poucas horas, as visualizações explodiram, os compartilhamentos se multiplicaram exponencialmente e os comentários se encheram de especulações sobre quem seria aquele homem misterioso com habilidades tão impressionantes. Alguns usuários mais atentos notaram semelhanças entre esse vídeo e os stories que haviam circulado dias antes sobre o incidente na concessionária. As peças do quebra-cabeça começavam a se juntar no inconsciente coletivo da internet, criando uma narrativa que ganhava vida própria. Hashtags como Herói Mecânico e Carlos dos Carro começaram a surgir organicamente,
enquanto pessoas compartilhavam suas próprias histórias de encontros com heróis anônimos do cotidiano. Beatriz estava em seu escritório, revisando relatórios trimestrais, quando sua assistente executiva entrou apressada mostrando o celular. Doutora Beatriz, a senhora precisa ver isso. Lembra daquele senhor que consertou seu carro na concessionária? Ele está viralizando na internet. O vídeo de Roberto mostrava claramente Carlos salvando o dia mais uma vez. E Beatriz sentiu um aperto no peito ao ver a mesma competência e humildade em ação. Ela havia pensado nele várias vezes nos últimos dias. Algo sobre sua presença havia mexido com ela de uma forma que não conseguia explicar completamente. Havia uma familiaridade estranha em seus gestos, no jeito como ele inclinava a cabeça quando estava concentrado, na forma como suas mãos se moviam com precisão cirúrgica sobre os componentes mecânicos. Enquanto isso, em um pequeno abrigo comunitário na zona sul da cidade, Carlos jantava em silêncio, alheio à comoção digital que sua ação havia causado. Ele não possuía smartphone nem acesso regular à internet, vivendo em um mundo analógico por escolha e circunstância. Outros moradores do abrigo comentavam sobre um vídeo viral de um herói mecânico, mas Carlos apenas sorria levemente e continuava sua refeição, perdido em pensamentos que navegavam entre o presente humilde e um passado que ele tentava arduamente manter enterrado. A coordenadora do abrigo, Dona Maria, uma senhora de 67 anos, com um coração maior que a própria instituição que administrava, observava Carlos com olhos maternais. Ela havia notado que ele era diferente dos outros moradores. Carregava uma dor específica que ela reconhecia, mas respeitava demais para investigar. A repercussão do vídeo havia alcançado proporções inesperadas quando Beatriz decidiu agir sobre a inquietação que a consumia desde o segundo encontro virtual com Carlos. Sentada em sua biblioteca particular naquela noite de domingo, ela navegava por arquivos digitais antigos que seu pai havia deixado. Uma coleção meticulosa de recortes de jornais e revistas especializadas em automobilismo dos anos 80 e 90. Seu pai, Antônio Monteiro, havia sido um entusiasta fanático do esporte a motor, frequentador assíduo de autódromos e colecionador de memorabilia que agora decorava as paredes daquele escritório. Entre troféus em miniatura e fotografias desbotadas, Beatriz procurava por algo que sua memória insistia estar ali. Uma conexão que seu subconsciente havia feito, mas que sua mente racional ainda lutava para aceitar. Foi então que ela encontrou uma edição especial da revista Grid Brasil, de setembro de 1994, com a capa mostrando um piloto erguendo um troféu dourado sob uma chuva de champanhe. O título gritava: Carlos Eduardo Mendes, o fenômeno das pistas brasileiras, conquista o tricampeonato. As mãos de Beatriz tremeram levemente ao folhear as páginas amareladas pelo tempo, encontrando uma matéria extensa sobre a trajetória meteórica daquele piloto que havia começado como mecânico de uma pequena equipe do interior paulista e se tornado uma lenda do automobilismo nacional. As fotos mostravam um homem jovem, vibrante, com o mesmo formato de rosto e, mais revelador, as mesmas mãos que ela havia visto trabalhando com perícia sobrenatural em seu carro dias atrás. A matéria detalhava como Carlos Eduardo havia desenvolvido uma simbiose única com os carros, sendo capaz de diagnosticar problemas que outros não conseguiam nem perceber, ajustando suspensões e motores com uma precisão que beirava o sobrenatural. Seus colegas de equipe o chamavam de sussurrador de motores, pela forma como parecia se comunicar com as máquinas. Mas não era apenas sua habilidade técnica que o destacava. Carlos era conhecido por sua humildade, sempre creditando suas vitórias à equipe e dedicando cada troféu à sua família. Uma foto em particular chamou a atenção de Beatriz. Carlos, abraçado a uma mulher linda e uma menina pequena, com a legenda
O campeão com sua fortaleza, esposa Helena e filha Sofia, de 4 anos. O sorriso no rosto daquele Carlos era radicalmente diferente da melancolia que ela havia testemunhado. Era o sorriso de um homem completo. Beatriz continuou sua pesquisa, agora com o nome completo como guia, e o que descobriu nas horas seguintes foi uma tragédia que explicava a transformação radical. Dezembro de 1997, manchetes em todos os jornais esportivos. Tragédia na rodovia, família de Carlos Eduardo Mendes morre em acidente. O piloto havia se aposentado no auge da carreira, vendido todos seus bens, doado fortunas para instituições de caridade e simplesmente desaparecido. Alguns tabloides especularam sobre seu paradeiro nos meses seguintes, mas eventualmente o mundo seguiu em frente, deixando para trás apenas a lenda e o mistério. Beatriz fechou os olhos, finalmente compreendendo a profundidade da dor que havia vislumbrado naqueles olhos cansados. Não era apenas um homem em situação de rua que havia entrado em sua concessionária naquele dia chuvoso. Era um homem que havia escolhido se enterrar vivo, junto com tudo que amava. Na manhã seguinte, Beatriz convocou uma reunião de emergência com sua equipe de responsabilidade social corporativa. Ela apresentou uma proposta ousada: criar um programa de capacitação técnica automotiva para pessoas em situação de vulnerabilidade, com Carlos Eduardo Mendes como consultor principal, se ele aceitasse. A equipe ficou surpresa com a paixão incomum da CEO normalmente calculista, mas a influência de Beatriz era incontestável. Enquanto os detalhes eram discutidos, ela mantinha em mente que a abordagem precisaria ser delicada, respeitosa. Não se tratava de caridade, mas de reconhecer o valor imenso que Carlos ainda tinha a oferecer ao mundo, se ele estivesse disposto a emergir, mesmo que parcialmente, do exílio autoimposto que havia criado. Marina Rodrigues, a advogada cujo filho Carlos havia ajudado a salvar, havia feito sua própria investigação após ver o vídeo viral e reconhecer seu salvador. Através de contatos no meio jurídico esportivo, ela descobriu detalhes adicionais sobre o desaparecimento de Carlos Eduardo. Aparentemente, ele havia tentado processar a montadora do veículo que falhou e causou o acidente de sua família, mas o caso foi arquivado por falta de evidências técnicas conclusivas. A ironia amarga não escapou a Marina. O homem que melhor entendia de falhas automotivas no país havia sido derrotado pelo sistema legal que ela agora representava. Determinada a fazer alguma diferença, ela começou a revisar o caso antigo, descobrindo irregularidades processuais e evidências que haviam sido convenientemente ignoradas na época. Roberto, o influenciador que havia gravado o segundo salvamento, estava experimentando o maior crescimento de audiência de sua carreira. Mas, ao contrário do que seria esperado, ele resistia às ofertas de monetização e propostas sensacionalistas que chegavam diariamente. Em vez disso, ele usava sua plataforma expandida para criar uma série de mini-documentários sobre heróis anônimos das cidades, pessoas com histórias e talentos extraordinários que a sociedade havia deixado para trás. O episódio piloto naturalmente focava em Carlos, mas sem revelar sua identidade completa ou passado, respeitando o anonimato que ele claramente desejava manter. A série Invisíveis Extraordinários rapidamente se tornou um fenômeno cultural, inspirando outras pessoas a olharem com mais atenção e compaixão para aqueles que normalmente passavam despercebidos. No abrigo comunitário, a vida de Carlos seguia sua rotina simples, mas ondulações de mudança começavam a aparecer. Outros moradores, inspirados por sua habilidade e disposição em ajudar, começaram a compartilhar seus próprios talentos esquecidos. João, um ex-chefe de cozinha, começou a ensinar técnicas culinárias básicas. Rosa, que havia sido professora, organizou rodas de leitura.
O abrigo, antes apenas um local de passagem e sobrevivência, começava a se transformar em uma comunidade de aprendizado e apoio mútuo. Dona Maria observava a transformação com lágrimas nos olhos, reconhecendo que às vezes bastava uma faísca para reacender a humanidade e esperança em corações que pareciam apagados. Carlos participava discretamente dessas atividades, ainda resistente a assumir qualquer papel de liderança, mas sua mera presença parecia elevar o espírito de todos ao redor. A convergência de todas essas forças estava prestes a criar um momento de inflexão na vida de Carlos Eduardo Mendes. Beatriz havia descoberto, através de sua rede de contatos, que ele frequentava regularmente uma pequena oficina mecânica comunitária nas tardes de quarta-feira, onde voluntariamente ajudava a consertar veículos de famílias de baixa renda. Era um trabalho não remunerado que ele fazia em troca de poder trabalhar com as mãos novamente, uma forma de terapia que o mantinha conectado à única coisa que ainda fazia sentido em sua vida fragmentada. Beatriz decidiu que seria ali, naquele ambiente onde Carlos se sentia seguro e útil, que ela faria sua proposta. Não como CEO procurando um funcionário, mas como filha de um homem que havia idolatrado Carlos Eduardo Mendes. E como ser humano reconhecendo outro ser humano que merecia uma chance de reconstruir, não necessariamente sua vida antiga, mas talvez algo novo e significativo. A oficina comunitária São Francisco de Assis ocupava um galpão modesto na periferia da cidade, onde o cheiro de óleo motor se misturava com o som de ferramentas e risadas ocasionais. Era uma quarta-feira ensolarada, quando Beatriz estacionou seu sedã executivo em frente ao portão enferrujado, atraindo olhares curiosos dos moradores locais que não estavam acostumados a ver veículos daquele porte naquele bairro. Ela havia escolhido cuidadosamente sua roupa mais simples, tentando minimizar o contraste social, mas sua postura e presença ainda denunciavam uma vida de privilégios que nenhum disfarce poderia esconder completamente. Através do portão aberto, ela podia ver Carlos deitado sob um Fusca antigo, apenas suas pernas visíveis enquanto trabalhava em algo no assoalho do veículo, completamente absorto em sua tarefa. O coordenador da oficina, Padre Miguel, um homem robusto de 58 anos, com mãos calejadas, que revelavam seu passado como mecânico antes de abraçar a vida religiosa, aproximou-se de Beatriz com um sorriso acolhedor, mas cauteloso. Ela havia ligado anteriormente explicando suas intenções e o padre havia concordado em facilitar o encontro, mas deixou claro que Carlos era livre para recusar qualquer proposta. Ele é um homem bom, disse Padre Miguel enquanto a guiava pelo espaço, mas carrega feridas que nem todo o tempo do mundo parece capaz de curar. Seja gentil com ele. Beatriz assentiu, sentindo o peso da responsabilidade em suas palavras. Ao redor deles, outros voluntários e aprendizes trabalhavam em diversos veículos, criando uma sinfonia mecânica que parecia embalar o ambiente com propósito e comunidade. Carlos emergiu de sob o Fusca com o rosto manchado de graxa, mas com uma expressão de satisfação que Beatriz não havia visto antes. Quando seus olhos se encontraram, ela viu o reconhecimento imediato, seguido por uma sombra de apreensão. Ele se levantou lentamente, limpando as mãos em um pano já sujo, claramente debatendo internamente se deveria simplesmente sair ou enfrentar o que quer que aquela visita inesperada significasse. Senhora Beatriz, ele disse com voz neutra, nem acolhedora nem hostil, apenas cuidadosamente controlada. Seu carro está dando problema de novo? A tentativa de humor defensivo não passou despercebida por Beatriz, que respondeu com um sorriso genuíno. Não, Carlos. Na verdade, vim aqui por causa de você, não do meu carro. A conversa que se seguiu foi delicada como uma dança sobre vidro fino. Beatriz começou falando sobre seu pai, sobre as tardes de domingo, assistindo corridas juntos,
sobre como ele havia chorado quando soube do acidente que tirou Helena e Sofia da vida de Carlos. Ela viu o impacto de ouvir aqueles nomes depois de tanto tempo. A forma como os ombros de Carlos se tensionaram e seus olhos se encheram de uma dor crua que o tempo não havia conseguido diminuir. Mas Beatriz continuou, explicando como a história dele havia inspirado uma geração inteira de entusiastas do automobilismo. Como suas inovações técnicas ainda eram estudadas em escolas de engenharia automotiva, como seu legado transcendia os troféus e títulos. Carlos ouvia em silêncio, ocasionalmente fechando os olhos, como se as palavras fossem simultaneamente bálsamo e lâmina. Quando Beatriz finalmente apresentou sua proposta sobre o programa de capacitação técnica, ela foi cuidadosa em enquadrá-la, não como caridade ou resgate, mas como uma oportunidade de Carlos compartilhar seu conhecimento único com uma nova geração que desesperadamente precisava de mentores qualificados. Ela falou sobre jovens da periferia com talento, mas sem oportunidades, sobre como a indústria automotiva estava mudando rapidamente e precisava de pessoas que entendessem tanto a mecânica tradicional quanto os novos sistemas eletrônicos, sobre como o conhecimento dele poderia transformar vidas da mesma forma que havia salvado seu carro e o filho de Marina. Carlos permaneceu em silêncio por longos momentos após ela terminar, seus olhos perdidos em algum ponto distante que só ele podia ver. "Eu não sou mais aquela pessoa", Carlos finalmente disse, sua voz carregada de uma convicção que vinha de anos de autonegação. Carlos Eduardo Mendes morreu naquela estrada com sua família. O que sobrou foi apenas isto. Ele gesticulou para si mesmo com um misto de resignação e autodepreciação. Beatriz se inclinou para a frente, sua voz suave, mas firme. "Eu discordo. O homem que vi diagnosticar em minutos o que uma equipe inteira não conseguiu em semanas, o homem que salvou a vida de uma criança com suas mãos e conhecimento, esse homem tem muito mais a oferecer do que ele mesmo acredita." A emoção crua no rosto de Carlos era difícil de testemunhar. Anos de muralhas cuidadosamente construídas, começando a mostrar rachaduras. Padre Miguel, que havia se mantido discretamente próximo, aproximou-se e colocou uma mão no ombro de Carlos. "Meu filho", disse com a autoridade gentil de quem conhece o peso da redenção, "às vezes, Deus nos mantém vivos não para nós mesmos, mas para o bem que ainda podemos fazer aos outros. Seu conhecimento, sua experiência, são dons que foram preservados por uma razão." Carlos olhou ao redor da oficina, vendo os jovens aprendizes que ocasionalmente o procuravam para conselhos, os carros de famílias trabalhadoras que ele ajudava a manter rodando, e algo em sua expressão começou a mudar sutilmente. Não era aceitação ainda, mas talvez o início de uma consideração. Marina Rodrigues chegou à oficina naquele momento, tendo combinado previamente com Beatriz. Ela trazia Lucas pela mão, o menino agora completamente recuperado e vibrante de energia infantil. Quando Lucas viu Carlos, seu rosto se iluminou e ele se soltou da mão da mãe, correndo em direção ao homem que havia ajudado a salvar sua vida. "Tio Carlos!" o menino exclamou, abraçando as pernas do mecânico surpreso. "Mamãe disse que você fez nosso carro funcionar quando eu estava dodói." A pureza daquele gesto infantil, o abraço espontâneo e cheio de gratidão, quebrou algo dentro de Carlos. Lágrimas que ele havia represado por anos começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto marcado pelo tempo e sofrimento, enquanto ele afagava desajeitadamente a cabeça do menino. Marina se aproximou com os olhos também marejados. "Carlos", ela disse suavemente, "eu revisei todo o processo do acidente. Havia evidências que foram ignoradas, testemunhas que não foram ouvidas. Se você permitir, gostaria de reabrir o caso. Não para trazer Helena e Sofia de volta, isso ninguém pode fazer, mas para que a verdade seja finalmente reconhecida e para que outras famílias não passem pelo que você passou."
A oferenda de justiça, mesmo tardia, pareceu abalar Carlos ainda mais profundamente. Ele olhou para as 3 mulheres ao seu redor, Beatriz oferecendo propósito, Marina oferecendo justiça e até mesmo a pequena presença de Lucas oferecendo a prova viva de que suas ações ainda tinham significado. E pela primeira vez em anos, permitiu-se considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse razões para continuar além da mera sobrevivência. As semanas seguintes foram um período de transição delicada para Carlos, como uma engrenagem enferrujada que lentamente volta a girar depois de anos parada. O programa de capacitação técnica automotiva começou modestamente em um espaço cedido pela empresa de Beatriz, com apenas 12 alunos selecionados entre jovens de comunidades carentes que demonstravam aptidão e interesse genuíno pela mecânica. Carlos chegava sempre pontualmente às 8 da manhã, vestindo o uniforme azul fornecido pelo programa, seu nome bordado no bolso esquerdo. Um detalhe que ele contemplava às vezes com uma mistura de estranheza e aceitação gradual. Os primeiros dias foram desafiadores, não pela parte técnica, mas pelo aspecto humano de estar novamente em posição de liderança e responsabilidade, papéis que ele havia abandonado junto com sua identidade anterior. Os alunos, inicialmente intimidados pela figura séria e quieta de seu instrutor, logo descobriram que por trás daquela fachada austera havia um poço profundo de conhecimento e, mais surpreendentemente, uma paciência infinita para ensinar. Carlos tinha um método único. Em vez de começar com teoria maçante, ele trazia peças defeituosas e desafiava os alunos a descobrirem o problema apenas através da observação e toque. Um motor fala com você, ele dizia, segurando uma biela desgastada, através do peso, da textura, do som que faz quando você a balança suavemente. Vocês precisam aprender essa linguagem. Seus olhos ganhavam um brilho especial durante essas demonstrações, como se o ato de ensinar estivesse lentamente reacendendo uma chama que ele acreditava extinta. Entre os alunos destacava-se Rafaela Santos, uma jovem de 19 anos do Jardim Ângela, que havia crescido ajudando o pai em uma pequena borracharia. Ela tinha mãos firmes e uma intuição natural para diagnósticos que lembrava a Carlos de si mesmo décadas atrás. Durante uma aula sobre sistemas de injeção eletrônica, Rafaela fez uma observação sobre padrões de falha que surpreendeu até mesmo Carlos, conectando conceitos que ele havia apresentado separadamente em uma síntese original. Nesses momentos, Carlos sentia uma emoção complexa, orgulho misturado com uma melancolia doce, imaginando como teria sido ensinar Sofia, que teria agora 28 anos, se o destino não tivesse sido tão cruel. Marina mantinha Carlos atualizado sobre o progresso do caso judicial, sempre com cuidado para não pressionar ou criar falsas esperanças. As evidências que ela havia descoberto eram substanciais. Relatórios técnicos que haviam sido alterados, um engenheiro da montadora que estava disposto a testemunhar sobre falhas conhecidas no sistema de freios daquele modelo específico. Documentos internos que mostravam conhecimento prévio do defeito. Carlos ouvia essas atualizações com uma expressão indecifrável, como se a possibilidade de justiça depois de tanto tempo fosse um conceito alienígena que ele não sabia como processar. Mas Marina notava pequenas mudanças. A forma como ele começava a fazer perguntas técnicas sobre as evidências, como se permitia, mesmo que brevemente, imaginar um mundo onde a verdade finalmente viesse à tona. O programa começou a atrair a atenção da mídia especializada, não apenas pelo seu impacto social, mas pela qualidade técnica excepcional do treinamento. Jornalistas do setor automotivo que visitavam as aulas saíam impressionados com o nível de detalhamento e a abordagem inovadora. Um deles, veterano com 30 anos cobrindo o setor, comentou em seu artigo:
É raro ver alguém que combina conhecimento técnico profundo com a capacidade de transmiti-lo de forma acessível. O instrutor Carlos tem esse dom raro. O artigo cuidadosamente evitava mencionar o passado de Carlos, respeitando um pedido expresso de Beatriz, mas a comunidade automotiva começava a sussurrar, conectando pontos, reconhecendo maneirismos e técnicas que eram a assinatura inconfundível de uma lenda que todos acreditavam perdida. Roberto continuava documentando histórias de transformação em sua série e, naturalmente, acabou cobrindo o programa de capacitação. Durante as filmagens, ele capturou um momento particularmente tocante. Carlos ensinando um grupo de alunos a sentir um motor através da vibração, todos com os olhos fechados e as mãos sobre diferentes partes do bloco. Cada componente tem sua frequência, Carlos explicava. Quando algo está errado, a harmonia se quebra. É como uma orquestra onde um instrumento está desafinado. A metáfora poética vinda de um homem tão pragmático surpreendeu Roberto, que começou a perceber as múltiplas camadas de profundidade em Carlos. O vídeo, quando publicado, gerou uma onda de comentários emocionados de mecânicos veteranos que reconheciam a técnica como algo que apenas os verdadeiros mestres da profissão dominavam. Uma tarde particularmente significativa ocorreu quando um dos alunos, Marcos, um rapaz de 22 anos que havia perdido o pai recentemente, travou durante um exercício prático. Ele havia cometido um erro ao remontar um câmbio e o medo de ter estragado o componente caro o paralisou completamente. Carlos se aproximou calmamente, observou o trabalho do rapaz e, em vez de criticar, disse: "Eu uma vez travei um motor de competição a 2 horas de uma corrida importante. Achei que minha carreira tinha acabado ali." Ele guiou as mãos de Marcos através do processo de correção, explicando que erros eram parte essencial do aprendizado. "O importante", disse Carlos, olhando nos olhos do jovem, "é não deixar o medo do erro impedir você de tentar novamente." As palavras carregavam um peso que ia muito além da mecânica, e todos na sala sentiram. O apartamento pequeno que Carlos agora alugava com o salário do programa era espartano em sua simplicidade, mas representava uma estabilidade que ele não experimentava há anos. Nas paredes, ele havia pendurado algumas fotos do programa. Os alunos trabalhando, momentos de descoberta e aprendizado, sorrisos de conquista quando dominavam uma técnica difícil. Não havia fotos do passado, aquelas permaneciam guardadas em uma caixa no armário, ainda dolorosas demais para exposição diária. Mas as novas fotos representavam algo igualmente importante. Evidência de que a vida, mesmo depois de perdas devastadoras, podia encontrar novos significados e propósitos. À noite, antes de dormir, Carlos às vezes se permitia imaginar Helena e Sofia orgulhosas do trabalho que ele estava fazendo, transformando vidas jovens através do conhecimento que um dia ele sonhou em passar para sua própria filha. O tribunal estava lotado naquela manhã de outubro, quando o caso de Carlos Eduardo Mendes versus a montadora finalmente chegou ao julgamento, 28 anos após a tragédia original. Marina havia construído um caso sólido, mas foi a presença do próprio Carlos que criou uma atmosfera elétrica na sala. Ele vestia um terno simples, mas digno, seus cabelos agora completamente grisalhos, penteados com cuidado. A postura ereta de quem finalmente estava pronto para enfrentar os fantasmas que o haviam perseguido por tanto tempo. Nas fileiras de apoio, seus alunos do programa ocupavam 2 filas inteiras, uniformizados e solenes, uma demonstração silenciosa de solidariedade que tocou Carlos profundamente. Beatriz estava na primeira fila, suas mãos entrelaçadas em uma oração silenciosa por justiça e paz. O depoimento do engenheiro aposentado da montadora, Henrique Tavares, foi devastador em sua clareza técnica e peso moral.
Com voz embargada pela culpa carregada por décadas, ele detalhou como a empresa havia identificado uma falha crítica no módulo de controle do sistema de freios ABS em condições específicas de temperatura e umidade, exatamente as condições presentes na noite do acidente. Documentos internos apresentados mostravam discussões sobre o custo-benefício de um recall versus acordos judiciais individuais, com executivos optando pela segunda opção por ser financeiramente mais vantajosa. Quando Henrique leu em voz alta um memorando interno que dizia, estatisticamente, poucos acidentes fatais são esperados, um murmúrio de indignação percorreu a sala. Carlos permaneceu imóvel, mas lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto a verdade que ele sempre suspeitou era finalmente confirmada. A perícia técnica apresentada por Marina foi conduzida pelo próprio Carlos, que havia analisado meticulosamente os destroços preservados do veículo, guardados por todos esses anos em um depósito judicial. Com a precisão cirúrgica que o caracterizava, ele demonstrou como a falha eletrônica criava um delay de 3 segundos na resposta dos freios em situações de frenagem de emergência, tempo suficiente para transformar uma situação controlável em tragédia inevitável. Sua voz permaneceu estável durante toda a explicação técnica, mas quando chegou ao momento de descrever as últimas tentativas desesperadas de Helena de proteger Sofia no banco de trás, abraçando-a nos momentos finais, sua voz finalmente quebrou. O juiz precisou decretar um recesso de 15 minutos, enquanto Carlos lutava para recuperar a compostura. O veredito veio após 3 dias de deliberação, culpada em todas as acusações, negligência criminal, ocultação de evidências, obstrução da justiça. A indenização financeira foi substancial, mas Carlos já havia anunciado que cada centavo seria destinado a expandir o programa de capacitação e criar um instituto de segurança automotiva em nome de Helena e Sofia. Quando o juiz bateu o martelo encerrando o caso, Carlos não sentiu a explosão de alívio ou vindição que havia imaginado durante anos. Em vez disso, sentiu algo mais sutil e profundo. Um peso sendo gentilmente removido de seus ombros, permitindo que ele respirasse plenamente pela primeira vez em décadas. Do lado de fora do tribunal, abraçou Marina longamente, sussurrando: "Obrigado por me dar a chance de honrar a memória delas com verdade." A repercussão do caso foi imediata e profunda. A indústria automotiva global entrou em modo de controle de danos, com várias montadoras anunciando revisões voluntárias de seus protocolos de segurança. O protocolo Helena e Sofia, como ficou conhecido informalmente, estabeleceu novos padrões para a transparência em questões de segurança veicular. Carlos se viu no centro de um movimento que ele nunca havia pretendido liderar, mas que abraçou com a mesma dedicação que um dia havia dedicado às pistas. Palestras em universidades de engenharia, consultorias para órgãos reguladores, entrevistas para documentários. Cada aparição era uma oportunidade de garantir que a morte de sua família não havia sido em vão, que suas vidas perdidas salvariam incontáveis outras. O programa de capacitação floresceu além de todas as expectativas. Com os recursos da indenização e o apoio de empresas sensibilizadas pela história, expandiu-se para 5 unidades em diferentes regiões da cidade. Rafaela, sua aluna prodígio, havia sido contratada por uma concessionária de prestígio e já estava mentorando outros jovens. Marcos havia aberto sua própria oficina mecânica no bairro onde cresceu, oferecendo serviços honestos e preços justos para sua comunidade. Cada sucesso dos alunos era uma pequena vitória que Carlos colecionava como antes colecionava troféus. Mas estas vitórias tocavam seu coração de forma muito mais profunda. Durante a formatura da 3ª turma, quando os formandos o surpreenderam com uma placa de professor do ano,
Carlos chorou abertamente, sem vergonha ou contenção. Uma noite, após um dia particularmente longo, mas gratificante no instituto, Carlos dirigiu, pela primeira vez em anos, até o cemitério onde Helena e Sofia estavam enterradas. O carro, um modelo simples, mas confiável que ele havia comprado recentemente, percorreu as ruas familiares com suavidade. No portão do cemitério, ele hesitou apenas por um momento antes de entrar. Os túmulos estavam bem cuidados. Beatriz havia se certificado disso durante todos os anos de ausência dele, mantendo flores frescas e a lápide limpa. Carlos se ajoelhou na grama úmida, suas mãos tocando o mármore frio, enquanto falava com elas pela primeira vez em décadas. Contou sobre o programa, sobre os alunos, sobre como estava tentando fazer diferença. Contou sobre a justiça finalmente alcançada, sobre o instituto que levaria seus nomes e, finalmente, com a voz embargada, pediu perdão por ter demorado tanto para voltar, por ter se perdido na dor, em vez de honrar suas memórias vivendo plenamente. Quando se levantou, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa que lembravam as tardes de corrida, quando Helena e Sofia o esperavam no paddock, com sorrisos e abraços. Carlos sentiu pela primeira vez em muitos anos algo que se aproximava de paz. Não era o fim da dor. Essa seria sua companheira até o último dia. Mas era o início de uma coexistência possível com ela. No carro, a caminho de casa, ele ligou o rádio e deixou a música preencher o espaço, algo que não fazia há tanto tempo. Amanhã haveria mais aulas, mais alunos para inspirar, mais vidas para tocar. O Carlos Eduardo Mendes campeão havia morrido naquela estrada fatídica. Isso era verdade. Mas das cinzas havia nascido outro Carlos, professor, mentor, guardião de memórias preciosas e construtor de futuros possíveis. E talvez, apenas talvez, essa versão fosse exatamente quem Helena e Sofia teriam orgulho de ver. 5 anos haviam se passado desde aquele dia chuvoso na concessionária, quando o destino começou a tecer novos padrões na vida de Carlos Eduardo Mendes. O Instituto Helena e Sofia para a Segurança Automotiva ocupava agora um prédio moderno de 4 andares, com laboratórios equipados com tecnologia de ponta, salas de aula que mais pareciam centros de comando da NASA e uma biblioteca técnica que se tornara referência nacional. Carlos caminhava pelos corredores naquela manhã de primavera, cumprimentando alunos e professores com o sorriso sereno de quem encontrou seu lugar no mundo. Aos 61 anos, seus cabelos eram completamente brancos agora, mas seus olhos mantinham um brilho renovado, uma mistura de sabedoria acumulada e entusiasmo genuíno pelo trabalho que realizava diariamente. A cerimônia de inauguração da nova ala de pesquisa estava marcada para as 10 horas, e Carlos verificava os últimos detalhes com sua equipe. Rafaela, agora coordenadora técnica do Instituto, apresentava orgulhosamente os novos equipamentos de diagnóstico que haviam desenvolvido em parceria com universidades internacionais. O sistema, batizado de Protocolo Mendes, era capaz de detectar falhas potenciais em sistemas automotivos com uma precisão sem precedentes, já tendo sido adotado por várias montadoras como padrão de qualidade. Professor, disse Rafaela com o mesmo respeito carinhoso de sempre, a imprensa está chegando e tem uma surpresa especial esperando o senhor no auditório. Carlos arqueou uma sobrancelha curiosa, mas Rafaela apenas sorriu misteriosamente e o guiou pelo corredor. Quando as portas do auditório se abriram, Carlos parou abruptamente, seu coração acelerando de forma que não sentia há anos. O espaço estava lotado, não apenas com jornalistas e convidados oficiais, mas com dezenas de rostos familiares, ex-alunos que haviam viajado de várias partes do país, mecânicos da oficina comunitária onde tudo começou, Padre Miguel com seu sorriso paternal, Dona Maria do abrigo onde ele havia encontrado refúgio em seus dias mais sombrios.
Mas o que realmente o emocionou foi ver, na primeira fila, um grupo de pilotos veteranos, companheiros das pistas que ele não via há décadas, todos de pé aplaudindo sua entrada. Entre eles, segurando uma bandeira quadriculada simbólica, estava seu antigo chefe de equipe, agora octogenário, mas ainda vigoroso, que caminhou até ele e o abraçou longamente. Beatriz subiu ao palco para fazer o discurso de abertura, sua presença comandando naturalmente a atenção de todos. Ela havia se tornado não apenas uma apoiadora, mas uma amiga próxima ao longo dos anos, alguém que compreendia as nuances de carregar perdas profundas enquanto se constrói algo significativo. Há 5 anos, ela começou, sua voz clara ecoando pelo auditório. Um homem entrou em minha concessionária procurando o abrigo da chuva. O que ele encontrou e o que todos nós encontramos foi muito mais do que isso. Encontramos um exemplo vivo de como a tragédia pode ser transformada em propósito, como o conhecimento pode ser usado para salvar vidas, como um homem pode escolher honrar aqueles que perdeu, dedicando-se a proteger outros de perdas similares. Ela pausou, olhando diretamente para Carlos. Hoje celebramos não apenas um instituto ou um programa, mas o triunfo do espírito humano sobre a adversidade. Marina foi a próxima a falar, relatando como o caso judicial havia criado precedentes que salvaram incontáveis vidas, como a transparência forçada na indústria havia levado a melhorias significativas em segurança veicular. Lucas, agora um adolescente de 11 anos interessado em engenharia, subiu timidamente ao palco para entregar a Carlos um desenho que havia feito. Um retrato dele ensinando, cercado por alunos atentos, com as palavras "meu herói", escritas em letras coloridas. Carlos abraçou o menino, lembrando daquele dia fatídico, quando suas mãos haviam ajudado a salvar aquela vida jovem, o momento que havia começado a quebrar as muralhas que ele havia construído ao redor de seu coração. Roberto estava filmando tudo, seu documentário sobre o Instituto, já tendo ganhado prêmios internacionais e inspirado programas similares em outros países. O momento mais tocante veio quando Carlos foi convidado a descerrar uma placa na entrada da nova ala. Ao remover o tecido, revelou-se não apenas o nome do departamento, mas uma foto ampliada de Helena e Sofia, sorridentes e radiantes como ele as lembrava, com a inscrição "Em memória de Helena e Sofia Mendes", onde o amor se transforma em legado e a perda em propósito. Carlos tocou gentilmente a foto, seus dedos traçando os contornos dos rostos amados, e pela primeira vez em todos esses anos, o sorriso em seu rosto espelhou o delas. Completo, genuíno, em paz. Ele se virou para a audiência e, com voz forte e clara, fez um discurso improvisado sobre segundas chances, sobre a importância de transformar dor em ação positiva, sobre como cada vida salva através do trabalho do Instituto era uma forma de manter Helena e Sofia vivas no mundo. A fila de ex-alunos, querendo abraçar e agradecer Carlos, parecia interminável. Cada um tinha uma história. O emprego conseguido, a oficina aberta, a família sustentada com dignidade através do conhecimento adquirido. Um deles, Fernando, que havia chegado ao programa vindo direto do sistema prisional, agora gerenciava uma rede de oficinas éticas que empregava outros ex-detentos, quebrando ciclos de criminalidade através da oportunidade e capacitação. Outra, Juliana, havia se tornado engenheira automotiva e estava desenvolvendo sistemas de segurança especificamente voltados para veículos de transporte escolar. As histórias se multiplicavam, cada uma um testemunho vivo de como um homem que havia perdido tudo encontrou forma de dar tudo novamente. Quando a cerimônia finalmente terminou e os convidados começaram a se dispersar, Carlos subiu até seu escritório no último andar do Instituto.
As paredes estavam decoradas com fotos das turmas formadas, certificados de reconhecimento, cartas de agradecimento de famílias cujas vidas foram salvas por mecânicos treinados no programa. Mas no centro de sua mesa, em um porta-retratos simples, estava a mesma foto de Helena e Sofia, que ele carregara no bolso durante os anos nas ruas. Ele se sentou em sua cadeira, contemplando o caminho percorrido. Da glória nas pistas à tragédia devastadora. Do abandono completo ao renascimento através do serviço aos outros. O círculo havia se completado de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado naquele dia chuvoso, quando entrou em uma concessionária, procurando apenas escapar da tempestade. O sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com as mesmas cores que decoravam os capacetes de corrida em suas vitórias passadas. Carlos ligou o computador para revisar os planos de expansão do Instituto para outras cidades. O trabalho nunca terminava e ele não queria que terminasse. Cada novo aluno era uma oportunidade de fazer diferença. Cada vida salva através de melhor segurança automotiva era uma pequena vitória contra o destino cruel que havia levado sua família. Antes de mergulhar nos documentos, ele olhou mais uma vez para a foto em sua mesa e sussurrou: "Estamos fazendo diferença, minhas amadas. Cada dia estamos fazendo diferença." E com essa certeza aquecendo seu coração, Carlos Eduardo Mendes, o homem que havia perdido tudo e encontrado um novo tudo, continuou seu trabalho, construindo um legado que transcendia troféus e títulos, um legado de vidas transformadas e futuros possíveis. E assim chegamos ao fim dessa jornada incrível de superação e renascimento. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou seu coração tanto quanto tocou o meu ao compartilhá-la com vocês. O Instituto Helena e Sofia continua transformando vidas até hoje, provando que das maiores tragédias podem nascer os mais belos propósitos. Se essa história te inspirou, se te fez refletir sobre segundas chances e sobre o poder de transformar dor em ação positiva, deixa aqui nos comentários o que mais te marcou. Compartilhe suas próprias histórias de superação, porque cada um de nós carrega dentro de si o potencial para renascer das cinzas. Inscreva-se no canal para mais histórias que provam que o ser humano é capaz de coisas extraordinárias. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de inspiração hoje. Lembre-se, não importa quão escura seja a noite, sempre há uma chance de um novo amanhecer. Até a próxima e obrigado por fazer parte dessa jornada.